Gravar. Então, pessoal, o tema da nossa revisão de hoje vai ser medicação intracanal. Então, a gente teve a conversa com a professora Dana, né, há 1 ou 2 semanas atrás sobre soluções irrigadoras, né, soluções químicas auxiliares, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medicação intracanal. Então, assim, hoje realmente vai ser uma revisão, tá certo? Não vai ser uma aula extensa sobre o assunto, porque, assim, eu acho que eu vou focar um pouquinho mais nas medicações intracanais que nós utilizamos mais na clínica, né, na faculdade, na Unicristos. E também eu quero que a gente tenha um tempo tranquilo para resolver as questões hoje, também, então não quero estender tanto hoje não, tá certo? Então, assim, mas esse é um assunto que vocês têm que saber, porque assim, professor, não vou fazer ainda, então não precisa ficar sabendo medicação intracanal. Não, você vai fazer urgência. Depois da urgência, você vai ter que escolher qual vai ser a medicação intracanal que você vai usar e o porquê de usar ela. Outra coisa, medicação intracanal, diagnóstico e endodontia, solução irrigadora e trauma são os principais assuntos que caem em concurso, em prova de concurso relacionados à endodontia. Mesmo em questões para a clínica geral, para a PSF, esses são assuntos que sempre caem. Então, é algo que vocês têm que estar sempre com isso fresquinho na cabeça, porque como sempre cai, no momento que vocês virem esse tipo de questões, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá certo? Então, fica mais caído. Trauma, diagnóstico, né? Então, saber se é uma pulpite reversível, se é um abscesso periarticular agudo, crônico, né? Então, assim, esses diagnósticos, né, específicos, endodônticos, e solução irrigadora. Cai muito também, que foi o assunto que a professora Dana deu na semana passada ou retrasada. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre medicação intracanal. Então, como sempre, eu falo que isso aqui é uma conversa. Por favor, parem, tirem suas dúvidas no chat, abra o microfone, faça a pergunta pelo áudio, tá bom? Porque o que pode ser uma dúvida para vocês, pode ser, talvez seja na maioria da turma, para a maioria da turma. Para mim, eu já tenho mais conhecimento sobre isso, então é mais tranquilo. Às vezes eu posso até achar que vocês estão sabendo mais tranquilamente, quando na verdade vocês estão com dúvida. Então, assim, por favor, falem com a gente aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Falar sobre medicação intracanal. Antes, só para um slide que a gente está colocando agora nas nossas apresentações, né, que assim, isso aqui, o conteúdo dessas apresentações que a gente está fazendo virtualmente são fornecidas só para a faculdade, né, então assim, para vocês, ninguém é criança, que então vocês sabem que o teor dessas aulas, né, não podem ser reproduzidas, publicadas, transmitidas, né, principalmente aulas, essa minha aula não tem, de hoje não vai ter muito, mas tem muita aula dos professores, tem muito caso clínico, né, então essas coisas são privadas, né, dos professores da faculdade, né, então a gente não pode estar utilizando nada dessas aulas para outros meios. Então, na minha época, hoje em dia não tem mais tanto essa briga não, até tem, mas não tão acirrada como antes. Mas a gente tinha uma briga muito grande, pessoal, na endodontia, se a gente fazia os tratamentos endodônticos em uma sessão ou em várias sessões. Isso principalmente com dentes com polpas necrosadas. Sessão única, a gente tem na cabeça, a gente sempre teve que o ideal é que a gente faça o tratamento endodôntico de polpa viva em uma só consulta, em uma só sessão. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem a polpa viva, o sistema de canal está hermeticamente, biologicamente sem infecção. Então, o ideal é que a gente feche esse sistema de canal obturo o mais rápido possível para fazer com que a gente limite o máximo a entrada de micro-organismos no sistema de canal. Então, assim, dente com indicação de biopectomia, o ideal é que a gente sempre resolve em uma sessão só. Mas quando a gente já parte para necro, principalmente necro com lesões, né, então a gente tinha muito esse embate, né, entre professores, entre escolas, que a gente está tendo essa discussão se a gente faria fazer tratamento endodônticos em uma sessão ou em várias sessões. Então, por exemplo, na minha graduação, a minha equipe de professores na qual eu fiz a graduação e especialização era uma equipe que batia muito no pé que tinha que fazer múltiplas sessões. Enquanto tinha outra universidade daqui, da cidade, que os professores eram
sessão única para todos os dentes. Então, assim, esse professor vivia um pé de guerra, não se falava, não era uma confusão, né? Mas hoje em dia a gente já, os trabalhos já comprovaram que, assim, a taxa de sucesso, né, entre sessão única e sessão múltiplas é bem semelhante. Então, assim, a gente pode sim fazer dentes com polpas necrosadas em uma sessão única tranquilamente, desde que a gente consiga limpar bem, que o canal esteja seco, né, tudo direitinho, conforme a gente consegue obturar sim uma sessão. Mas vai ter alguns momentos que a gente não vai conseguir. E a partir daí que a gente não vai consegue fazer esse tratamento de canal numa consulta só, aí sim a gente tem que partir para escolher algum medicamento intracanal, tá certo? Então, na endodontia, a endodontia é uma pirâmide, você já deve ter visto essa pirâmide várias vezes durante a faculdade, né? Que para a gente ter o sucesso no tratamento endodôntico, a gente depende de várias etapas, né? Então, para a gente chegar no topo da pirâmide de sucesso, a gente tem que começar lá embaixo, desde o diagnóstico, né? Saber identificar se é aquele dente que está com complicação, qual é a complicação, qual é a alteração pulpal periarticular, é uma pulpite reversível, irreversível, é um abscesso periarticular agudo, é um abscesso periarticular crônico, é uma pericementite, enfim, a gente tem que dar o diagnóstico, e a partir do diagnóstico, que é a base da pirâmide da endodontia, a gente vai, aí faz o acesso, faz a instrumentação, que é o preparo biomecânico, aí a partir daí a gente parte para onde? Para a fase de desinfecção. Então, a utilização de medicação intracanal, ela está aqui nesse momento da fase de desinfecção. Então, nessa fase, a gente pode incluir as soluções, ou seta feia que eu tentei fazer, a gente pode ter, vai estar as soluções clínicas auxiliares que a professora Dana conversou com vocês na outra semana, né? Então, vai ser o momento que a gente vai minimizar ao máximo a quantidade de bactérias dentro do sistema de canal. Mas lembrando lembro daquela aula que eu dei para vocês de sucesso no endodontia. Nunca a gente vai conseguir eliminar todas as bactérias do canal. Sempre vai ficar alguma quantidade, mas o ideal é que a gente diminua a quantidade dessas bactérias para ficar abaixo daquele limiar no qual o nosso organismo consegue combater essa infecção. Porque a partir do momento que a gente tem uma grande quantidade de bactérias, essa grande quantidade passa a se limiar, aí a gente vai apresentar uma lesão periapical, um abscesso, uma fístula, né? Então a gente tem que diminuir ao máximo a quantidade de bactérias nos canais. E uma das maneiras que a gente vai lutar para a gente conseguir diminuir essas bactérias, para a partir daí a gente conseguir obturar e ter o sucesso, é utilizando uma medicação intracanal da maneira correta. Então vamos lá. Então quando é que a gente vai estar escolhendo e estar prescrevendo, utilizando, né, a medicação intracanal? Então assim, as principais indicações, pessoal, a gente chama de são indicações biológicas, né? Ou biológicas ou patológicas que estão envolvidas em alguma alteração patológica no dente. Então, quais são os principais motivos de se utilizar a medicação intracanal? Então, quando a gente pega um tratamento endodôntico que a raiz não está completamente fechada, né? Então, caso de risogênese incompleta, então, quando a gente quer induzir a formação do ápice, a gente vai escolher utilizar uma medicação intracanal, tá certo? Normalmente, hidróxido de cálcio, a gente faz troca, a gente faria trocas de medicação mensais, né? Enfim, a gente vai troca várias vezes para induzir essa formação do ápice. Outra maneira, quando a gente tem um exudato persistente, então às vezes a gente faz uma instrumentação do sistema de canal, quando vai colocar o cone de papel, o cone toda hora sai molhado. Você coloca, sai molhado. Coloca o cone de papel, sai molhado. Por quê? Está tendo um exudato ali daquela região periarticular que está toda hora drenando para ver canal. Quando o canal está úmido, a gente não vai conseguir obturar. O ideal é que não se obture. Então, nesse momento, a gente vai utilizar uma indicação intracanal. Em caso de abscesso, né, então, mais um motivo, né, então, assim, a gente quer diminuir a quantidade de bactérias, quer diminuir a infecção. Se a gente tem um abscesso da região, a gente vai sim utilizar uma medicação intracanal. Quando o paciente tem dor, então, se o paciente ele tem dor, normalmente a gente não vai obturar dentes obturar dentes que o paciente está se queixando de dor. Tá entendendo? Então, a partir do momento que o paciente fala, doutor, ainda está incomodando aqui quando eu pego, quando eu estou comendo, quando eu bato o dente, eu mordo em cima, o dente dói. Opa, não vamos finalizar o caso, vamos botar uma medicação intracanal. Então, curativo e demora, está cada vez mais saindo de uso esse nome, mas quando vocês escutarem o nome, curativo de demora, é a mesma coisa de medicação intracanal. Em caso de trauma, tá certo? Então, em traumas, a gente vai ter a possibilidade de formação de uma reabsorção inflamatória no dente, ele vai ter a substituição do tecido mineralizado do dente, né? Seja uma reabsorção
interna, né, do sistema canal, uma reabsorção externa, que vai afetar desde cemento, depois ainda a dentina, então vai ter essa substituição desse tecido mineralizado com um tecido granulomatoso inflamatório. Então, a gente também vai utilizar a medicação intracanal. E uma outra possibilidade da gente indicar, pessoal, é por razões técnicas, né? Então, o que seria razão técnica? Seria quando a gente não tem ainda a habilidade para fazer aquele canal em uma sessão única, a gente tem pouco tempo. Então, às vezes acontece muito com vocês na faculdade. Vocês pegam um paciente no horário CD que a gente fala, não, aqui vai ser indicação de endodontia. Então, vocês não conseguem abrir, instrumentar e obturar em um horário CD. Então, assim, essa é uma razão técnica, né, da gente não finalizar o caso e botar uma medicação intracanal. Então, assim, acontece muito no consultório, quando a gente marca paciente, sei lá, de hora em hora, o paciente ele atrasa, chega com 25 minutos de atraso. Aí, quando o paciente senta, anestesiou, isolou, já passou mais 15 minutos. Quando vem, não vai dar para fazer o que você estava programado. Aí você vai lá e utiliza a medicação intracanal. Ou ainda tem outra possibilidade no consultório, que não sei se já ouviu falar, mas acontece muito também, tá certo? Quando o paciente vai e aí você não sabe, ele está enrolando para pagar. Acontece muito, pessoal, vocês não têm noção. Não sei porque vocês não têm noção assim, de quantos pacientes que vão para consultas e não trazem dinheiro, né? Assim, não sei se vocês vão para cortar o cabelo, fazer algum serviço e não leva dinheiro. Na odontologia acontece demais, a galera vai, não trouxe dinheiro, não esqueci meu cartão. Então, às vezes tem alguns pacientes que eu olho e falo, pô, será que esse cara vai pagar hoje? Será que ele trouxe o dinheiro? Não vou terminar esse canal não, porque se eu terminar, nunca mais ele volta. Eu digo isso porque já aconteceu algumas vezes, poucas, mas aconteceu comigo de eu fechar o canal e ter dificuldade para receber a grana. Então, assim, seria uma outra razão também, né? De uma oficina, a curvatura acentuada, canais acessórios, né, que a gente tem dificuldade na instrumentação, né, seria uma razão técnica também. Muito bom, cara. O outro vai ser endodontista. Então, quais são os objetivos, né, que a gente está utilizando os curativos de demora, né? Então, os principais objetivos são, o principal, como eu já falei, né? Então, é promover a eliminação de micro-organismos, tá certo? Esses micro-organismos que sobreviveram ao preparo químico-mecânico, né? Então, sempre lembrando que o preparo químico-mecânico é químico que a gente utiliza em soluções irrigadoras. As soluções têm características químicas de limpeza e desinfecção, e mecânico, né, que é a ação própria dos instrumentos, das linhas. Né? Então, a maioria desses curativos de demora, eles podem ter ação antimicrobiana. Né? Então, a partir do momento que ele tem essa ação antimicrobiana, vai eliminar esse micro-organismo e vai aumentar a nossa taxa de sucesso. E alguns deles também, eles atuam nos tecidos perirradiculares, fazendo com que tenha um melhor reparo, né? Então, antigamente a gente utilizava muita medicação que tinha antibiótico e corticóide, então a gente esperava que esse corticóide fosse lá no periápice, diminuir a inflamação para ter uma taxa maior de sucesso. Então, também essas medicações de canal podem agir diretamente nos tecidos perirradiculares. Um outro objetivo seria como atuar com uma barreira físico-química, tá certo? Então, alguns medicamentos intracanais, ele funciona como uma barreira física. Ele fica lá vedando realmente o sistema canal. É como se fosse um fone principal, tá certo? Então, assim, a partir do momento que um exemplo é a parte hidroxicálcica. Quando a gente preenche todo o canal, ela fica por um tempo ali vedada, fazendo com que funcione como uma barreira física, não, uma parede, né? Impedindo com que tenha uma progressão bacteriana, impedindo com que entre um exudato no sistema de canal, tá certo? Então, isso faz com que impeça essa proliferação de bactérias remanescentes, né? Impede a reinfecção das bactérias por saliva, né? Então, ele funciona realmente como uma barreira física, né? Como se fosse um muro, né? Uma parede para impedir essa progressão das bactérias. Como eu comentei, algumas medicações intracanais, né, podem atuar diretamente no tecido perirradiculares, né, agindo como um efeito analgésico, que alguns têm corticoide, tá certo? Então, a partir do momento que tem corticoide, tem ação anti-inflamatória e vai diminuir a dor. Então, a gente pode utilizar alguma medicação com esse objetivo. Objetivos de limpeza de canais secundários, de istmos,
de áreas de reabsorções, né, como o João falou, né, das dificuldades anatômicas, né, então, algumas medicações a gente pode querer com que ele atue como um objetivo de solubilizar a matéria orgânica, né, então seria um outro objetivo para a gente estar utilizando curativo de demora. E, por fim, a gente pode utilizar como intuito de neutralizar produtos tóxicos, né? Controlar a exudação persistente naqueles casos que eu falei, que ficam sempre canal vindo úmido, né, molhado por causa de exudato antes de obturar. Né? Então, a gente vai estar utilizando essas medicações intracanais nesses casos. Né? Então, esse exudato, né, que fica entrando no canal impedindo a obturação, né? Então, ela funciona impedindo o adequado selamento do canal radicular, né? E sem contar que esses irritantes, né, inflamatórios continuam lá na região do periápice e fica atuando como irritante. Então, normalmente, quando tem esse exudato, vai ser aqueles casos que o paciente vai chegar para você e vai vir com o dedo bem aqui, ó. Doutor, dói bem aqui. Aí, se você obturar no canal desse paciente e ele sentindo dor, aí ele vai voltar para o seu consultório com uma semana, duas, e vai ficar, doutor, tá doendo. Ele vai mandar no sábado à noite, tá num barzinho, ele vai mandar uma mensagem no teu WhatsApp, uma foto do dente assim, dizendo que tá com dor. Né? Então, assim, não façam isso, né? Então, não obturem dente do paciente com dor. Então, nesse caso, a gente vai lançar a mão da medicação intracanal. Outro objetivo de controlar a reabsorção dentinária interna e externa, tá certo? Então, assim, dentes que normalmente sofreram traumas, né? Eles podem ter essas reabsorções. A partir do momento que tem essas reabsorções, a gente vai lançar a mão de medicações como hidróxido de cálcio, né? Estimular a reparação por tecido mineralizado, né? Então, assim, dentes com ápice aberto, né? Que a gente já comentou, né? Então, ele induz esse selamento biológico do forame apical. E esses são os principais medicamentos intracanais utilizados, tá certo, pessoal? Então, a gente tem o paramonoclorofenol, nós temos o triquesol formalina, nós temos algumas medicações que são a associação de corticóide com antibiótico. Tem casos, né, que se utilizam como medicação intracanal o próprio hipoclorito de sódio. Lembra que eu falei que um objetivo poderia ser solubilizar matéria orgânica, né? Então, o hipoclorito teria poderia ter essa possibilidade, né? Então, assim, tem gente que faz a medicação intracanal e inunda o canal com hipoclorito. Não sei se vocês já viram algum colega fazendo isso em algum estágio aí de atenção secundária de vocês no nono semestre. Outras medicações, clorexidina gel e diversas associações com hidróxido de cálcio, tá certo? Então, esses são os principais medicamentos utilizados. Cada uma tem alguma função, tá certo? Mas hoje, como é um intuito, né, fazer uma revisão geral, uma revisão mais focada também à clínica, né, que a gente utiliza mais, a gente vai falar só de alguns, tá certo? O iodoforme, Jofrim, a gente já vai comentar, o iodoforme, normalmente, ele não é utilizado sozinho como medicação intracanal. Normalmente o iodoforme, ele é utilizado como um adjuvante, com uma associação a uma medicação intracanal primária. A gente vai conversar, eu acho que eu vou falar de iodoforme mais na frente, tá bom, Jô? Tem o microfone ligado? Para mim aqui tá bem silêncio. Se estiver ligado, fala para eu tentar desligar aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo. Se tiver algum ligado, eu apaguei agora, desliguei. Continuando. Então, pessoal, esses aqui são alguns exemplos, tá certo? De medicação intracanal. Né? A gente tem aqui o paramonofenol, tá certo? Então, paramonoclorofenol, não sei se vocês já viram na clínica, né? Ou então já utilizaram, talvez se alguém tem alguma experiência de consultório, então foi para algum estágio, algum posto, algum céu, enfim, pode ter visto paramono. Normalmente a gente chama só de paramono, né? Ninguém fala, traz o paramonoclorofenol, não, a gente fala, traz o paramono, tá certo? Então, assim, o paramono, né, é uma medicação intracanal, ela lembra um pouco o tricresol, tá certo? É um líquido, né, que a gente vai colocar no canal, ele vai agir, ele não age por contato, né, ele age por difusão de gases, assim como o tricresol, tá certo? Só que normalmente a gente utiliza, ao invés de utilizar uma bolinha de algodão, a gente utiliza com o paramono um cone de papel. A gente molha ele com cone de papel, coloca no conduto,
ele tem que ficar só no terço médio, porque o paramono, ele é muito irritante. Ele é mais irritante do que o tricresol, né? Ele é citotóxico, né? Alguns trabalhos falam que poderia até ter uma certa ação carcinogênica, né? Então, por isso, pela essa alta citotoxicidade do paramono, ele está sendo cada vez mais deixado de ser utilizado, tá certo? Então, assim, como o paramono não está muito na nossa prática clínica, não acredito que nenhum de vocês lá na faculdade, na Unicristo, utilizou o paramono, então a gente não vai conversar sobre ele hoje, tá bom? E o outro que eu utilizei muito, eu usei demais, mas eu acredito que vocês não utilizaram aqui, é o otosporin. O otosporin, pessoal, não sei se vocês já podem ter utilizado alguma vez para quando tivesse com infecção no ouvido. Ele é um remédio, né? Ele é o quê? Ó, a suspensão otológica, né? Quando a gente está com infecção do ouvido, você vai lá com o otosporin, ó, pinga dentro do ouvido. Então, o que que ele tem? Ele tem um antibiótico, né? Ele tem um corticoide, né? Hidrocortisona, e tem antibiótico, né? Homicina e polidicina B. Então, normalmente a gente utilizava quando? A gente utilizava muito, pessoal, quando a gente fazia biopopectomia em múltipla sessão. Então, a gente colocava esse otosporin como medicação intracanal, molhava todo o sistema de canal para esse antibiótico, esse corticóide, ficar em contato lá com o tecido perirradicular, né, com outro pulpar que a gente tentava virtualmente manter, né, que é um restinho de tecido que vedaria o forame apical, para esse antibiótico, esse corticóide agir com um efeito anti-inflamatório na região, antibiótico, fazendo com que tivesse um melhor resultado. Então, hoje em dia também a gente não está mais utilizando. Faz muito tempo mesmo que eu não utilizo otosporina. Eu utilizei muito na minha especialização. Como eu sou velho, minha especialização eu fiz no ano de 2007. Tem 13 anos que eu entrei na especialização de endo, né? Na época eu usava muito. Só entregando minha idade, né? Como sempre. Então, assim, eu coloquei aqui só para a gente falar rapidamente sobre eles, mas a gente não, como não está caindo em desuso, a gente não vai focar neles, tá certo? Então, vamos falar dos que a gente mais utiliza. Então, o tricresol, eu acredito que vocês, é o que vocês mais utilizam, tem mais familiaridade. Então, apesar de vocês utilizarem muito, às vezes eu acho que vocês usam muito no automático, não sabem nem por que é o tricresol, qual é a função do tricresol, como ele age, né? Só sabe, abrir o canal, não vou fechar, vou botar o tricresol. Então, a gente tem que conhecer realmente as ações dele. Então, assim, para vocês terem noção, o tricresol é utilizado há muito tempo, tá certo? Então, aqui, Buckley, em 1906, ele trabalha utilizando o tricresol, tá certo? Então, o tricresol, o que ele faz? Ele libera gás, tá certo? Esse gás age à distância, como age à distância. Por isso que a gente coloca uma bolinha de algodão na câmara pulpar, e tem essa difusão de gás pelo sistema do canal, tá certo? E a partir do momento que esses gases tocam os restos pulpares, né, ele faz com que esses restos pulpares eles se precipitem nas paredes dos canais. E a partir daí, na próxima sessão, na instrumentação, na irrigação, a gente conseguiria remover melhor, tá certo? Então, o tricresol, né, é um composto à base de formaldeído e cresol, né, ele tem ação bactericida e ele é bem irritante aos tecidos vivos, tá certo, pessoal? Então, o fato de ele ser irritante faz com que quando a gente for utilizar, a gente tem que colocar, a versão que eu tinha fala assim, tem que botar só o cheirinho, né? Então assim, você coloca, molha a bolinha de algodão, pega uma gaze, seca a bolinha de algodão, quando for botar, seca de novo, porque baixa só o cheirinho, não bombar com algodão úmido de tricresol não. Por quê? Primeiro, como ele age à distância, quando tem muito tricresol, esses gases vão para o periápice e como ele é muito irritante, o paciente vai sentir dor, tá certo? Outra coisa, o paciente ele vai ficar sentindo o gosto do tricresol. É péssimo quando o paciente chega na sessão. Rapaz, é normal, doutor, ficar com esse gostinho de remédio na boca. Imagine você com gosto de uma medicação ruim por uma semana, às vezes é uma especialização de endo, o cara passa um mês entre uma consulta e outra. Ninguém merece, né? Então, assim, realmente é só o cheirinho, né? Realmente ele age à distância por essa difusão de gases. Então, assim, na minha época, né, de graduação, de especialização, a gente utilizava para biopectomia o otosporina, então mostrei outro slide, e usava o tricresol só para necropectomias. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já utiliza o tricresol tanto em biopectomia como em necro, tá certo? Mas quando é que você vai escolher utilizar o tricresol? Então, a escolha do tricresol, pessoal, vai ser sempre quando você não terminar a instrumentação do sistema de canais, tá certo? Não conseguiu instrumentar,
tricresol. Não vamos colocar outra medicação, tá certo? Então, uso indicado quando não foi realizada a instrumentação dos canais, tá bom? Então, essa é a opção de uso do tricresol. E com a aplicação, como a gente já comentou, né, com a utilização da bolinha bebida de bem seca, né, para ir só realmente o cheirinho do tricresol. Né? Então, aqui um videozinho rápido, né, só para... A gente já está no 9º, 10º semestre, então isso pode parecer besta, né, mas eu acho importantíssimo, né, reforçar que a gente tem que secar na gaze o tricresol para poder utilizar no paciente. Não vamos colocar sem secar, não, pelo amor de Deus. Né? Não necessariamente a gente precisa botar no pot tapping, tá certo? Pode botar na bandeja, né? Ou pingar direto, mas o importante está aqui. Se a gente não fizer isso, o paciente ele vai ficar com dor e vai ficar lembrando de você da maneira ruim, uma semana, um mês, lhe esculhambando toda hora mentalmente. E aí, quando ele vai voltar para o retorno, ele já vai te olhar com cara torta, te xingando na cabeça dele, né? Porque ele está com aquele desconforto que ele achava que ia. Porque normalmente, pessoal, quando o paciente vai para fazer um canal, a esperança dele, normalmente ele vai com desconforto, vai com dor, e a esperança é que essa dor melhore, né? Então, quando é muito desagradável, quando o paciente vai com você com um desconforto e depois sai e fica com mais desconforto que estava antes. E isso é um dos motivos que isso pode acontecer, né? A gente utilizar o tricresol em excesso. Alguma dúvida do tricresol? Bem tranquilo, tá certo? Então, só reforçando, né, que a gente vai utilizar o tricresol quando o canal não for instrumentado, tá bom? Então, vamos para o hidroxicálcio, pessoal. Então, o hidroxicálcio também é antigo, mas antigo tricresol. 1838, né? 1838, né, a galera fazia canal. E aí utilizava o hidroxicálcio, tá certo? Só passando mais rápido aqui o histórico, né? Então, o hidroxicálcio é um pó branco, né? Ele é alcalino, né? Um pH de quase 13. Ele é pouco solúvel em água, né? Então, para esse pH quase 14, ele é considerado uma base forte. Então, ele tem diversas ações, né? Então ele tem atividade biológica, né? Ele vai ter atividade química e atividade física. A gente vai comentar um pouquinho de cada uma, tá certo? Então, a atividade biológica, por quê? Porque ele tem capacidade de induzir as células indiferenciadas da polpa a se diferenciarem em odontoblasto. E a partir do momento que a célula da polpa vira odontoblasto, ela é capaz de produzir dentina. Então, para que eu quero que produza dentina no dente? Então, no caso de ápice aberto. Então, o ápice está lá, não fechou, você coloca o hidroxicálcio, aquelas células indiferenciadas que estão lá na região apical vão se diferenciar em odontoblasto, e esse odontoblasto vai lá e produz dentina. E com a produção de dentina, o que acontece? Ó, o ápice fecha. Então, essa seria uma atividade biológica do hidroxicálcio. Atividade química, né? Então, a atividade química, o hidroxicálcio, ele, na reação química de dissociação dele, né, ele vai fazer com que ele tenha uma ação bactericida, né? Matando as bactérias. E a atividade física, ela funciona como aquela barreira, aquela parede que eu falei, que impede a progressão das bactérias. Então, só porque ele é um pó, né, mas a gente não pode botar o pó no sistema de canal. Então, a gente vai sempre fazer o quê? Uma pasta. Então, quando a gente faz uma pasta, a gente coloca um veículo para essa medicação. Então, dependendo do veículo, a gente pode melhorar, ainda dar mais capacidade de ação ao hidróxido de cálcio. A gente vai já conversar sobre os veículos. Então, com atividade anti-inflamatória, né, que é uma outra ação biológica que o hidroxicálcio tem, né? Então, ele tem uma ação higroscópica. Pessoal, de que diabo é higroscópio? Higroscópio é a capacidade de puxar e atrair água. Então, a partir do momento que ela tem essa função higroscópica, ia funcionar aquele resultado que a gente comentou, que impede que o canal fique seco. Então, você coloca o hidroxicálcio, que ele vai, teoricamente, puxar, sugar esse exudato do periápice, fazendo com que na próxima sessão esse canal esteja seco. E isso, como a gente vai tirar esse exudato, né, a partir daí vai diminuir o tecido inflamado e, por fim, vai diminuir o edema. O paciente deixa-se queixar do aumento de volume, deixa-se queixar de desconforto. Atividade biológica, né, como comentei, ele tem ação antimicrobiana, né, então ele vai atingir a membrana citoplasmática das bactérias, vai inativar enzimas bacterianas e também causar dano ao DNA delas. Então, a maioria das bactérias patogênicas não sobrevivem ao meio alcalino. Então, com o hidroxicálcio, ele tem um pH, né, de quase 13,
Então, ele é muito eficiente contra essas bactérias, mas o hidroxicálcio ele só funciona por contato direto. Então, diferentemente do tricresol, que a gente vai lá e vai colocar a bolinha de algodão na câmara pulpar, se você colocar o hidroxicálcio só no terço cervical ali, mesmo que nada, porque o hidroxicálcio tem que estar em contato direto, ele tem que estar tocando a região periápice, tem que estar tocando a parede do canal para ele conseguir ter essa atividade, todas as atividades dele. Então, por isso que quando a gente vai utilizar o hidroxicálcio, o que a gente pede? A gente pede que você ou coloca com lima, mas com lima é a maneira mais difícil de colocar, então normalmente a gente pede o quê? Alentulo. O alentulo preenche todo o canal, então se a gente tiver, melhor ainda a gente pode utilizar, não sei se alguém já usou ultracal, né? Que é aquela seringazinha que a gente coloca uma seringa, a gente vai lá na notometria e começa a preencher do ápice para a coroa e preenche todo o canal. Uma outra opção seria o Calen. Calen a gente não tem na faculdade, que tem uma seringa específica para aplicar, né? Então tem um tubete parecido de anestesia, né? Que é um de glicerina para lubrificar a agulha e outro hidroxicálcio, que o hidroxicálcio é muito viscoso e não consegue passar direito na agulha. Outra atividade biológica, ele neutraliza as endotoxinas das bactérias, tá bom? Induz reparo para o tecido mineralizado, né? Então, assim, quando esse hidroxicálcio está em contato, né, com esses tecidos aqui da região do periápice, né, como eu comentei, ele induz, né, as células indiferenciadas a se diferenciarem em odontoblastos ou então células que dão origem a tecidos do periodonto como cemento. Quanto à atividade química, né, ele é solvente de matéria orgânica, né, então às vezes a gente não está conseguindo uma limpeza adequada do canal, a gente coloca o hidroxicálcio para ele agir dessa forma. Ele vai inibir a reabsorção radicular externa, né, quando ocorre a substituição nessa região do tecido endurecido da dentina de cimento por tecido de granulação, certo? Normalmente após traumas, tá bom? E tem a propriedade anti-hemorrágica. Então, às vezes, quando a gente também vai com um cone de papel, às vezes o cone fica toda hora vindo molhado de sangue. A gente vai lá, coloca o hidroxicálcio, né? Então, com essa propriedade anti-hemorrágica dele, a gente consegue fazer com que ele, na próxima sessão, a gente consiga obturar. Ricardo, as trocas vai ser dependendo do veículo. A gente vai conversar sobre isso, tá certo? Rapidinho, vou voltar, Diego. Roso, o eucaliptol, ele não funciona como medicação intracanal. O eucaliptol, a função dele é como um adjuvante, né, na ajuda da remoção da gutta-percha num retratamento, tá certo? Então, normalmente o eucaliptol é muito irritante. Então, se a gente colocar uma medicação intracanal, o paciente vai sentir muita dor. O eucaliptol ele é irritante demais. Normalmente a gente vai utilizar lá no retratamento. Esse aqui é Diego, o slide, tu queria? Pessoal, a reunião está terminando, tá certo? Já, falta menos de um minuto, vou já gerar um link e colocar de novo para vocês. Tá bom? Mínima de dias, viu, Vitória? Eu vou... Não, tá gravando, relaxa. Eu vou gravar e vou postar todas as duas, viu? Vou já falar quanto a quantidade de dias no próximo vídeo, tá bom? Então, vou parar aqui, tá bom? Na parte da atividade física de barreira. Vou fechar essa nossa reunião. Vou abrir a terceira reunião do dia. Abraços e até já já.